ser humano, ele não quer só se alimentar, tomar água, manter o corpo, sobreviver e replicar a espécie. Ele também tem algumas necessidades que são nativas, que ele nasce com aquilo, né? Necessidade de estar no controle de suas ações, que é a autonomia, a necessidade de dominar o que faz e a necessidade de ver um sentido em tudo que ele está fazendo. Eu tomei a decisão de fazer MBA porque eu queria sair daquela letargia, mas eu virei outro profissional depois que eu terminei ele. O que eu aprendi está mudando o estado de São Paulo, eu posso falar isso. Meu nome é Alexandre Afonso, eu sou ex-aluno do MBA USP Exalc. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico pela FEI São Bernardo do Campo, mas eu não deveria nem ser engenheiro, para falar a verdade, né? Porque eu nasci em Diadema, uma família bem humilde. Normalmente o pessoal que vem de lá não chega à faculdade, né? Então tem algumas histórias assim dos meus amigos de infância, são histórias tristes assim, né? Porque sem muita oportunidade, né? Meus amigos de infância, eles são tem trabalhos assim mais simples, mais humildes. Não tem nenhum deles que se formou em faculdade, a exceção de um. E para mim a vida também foi bastante difícil para chegar até a faculdade, né? Então, antes de eu chegar a virar engenheiro, ser bacharel em engenharia mecânica, eu fiz técnico em mecânica pela antiga escola da Antártica. E o meu objetivo então era simplesmente ter uma profissão e começar a trabalhar. Eu sequer imaginava que eu poderia um dia chegar a fazer uma faculdade. Isso era um sonho inalcançável para mim, né? Mas eu fui trabalhar e eu consegui estágio na Scania, que é uma montadora de caminhões e ônibus. A minha engenharia mecânica, mas com ênfase automotiva. E na Scania eu aprendi muito, principalmente sobre liderança e gestão. Eles passaram por um processo na década de 90 que eles tiveram que se reinventar. Isso aconteceu com muitas montadoras por causa do sistema Toyota, que levou a eficiência da Toyota em si, das japonesas, ao extremo, assim, e as outras foram ficando para trás. Então todo mundo teve que se reinventar por causa dessa inovação administrativa deles, né? E então eu fiquei assim, eu olhava para aquela mudança cultural que eles fizeram, uma empresa sueca adotando um sistema que foi desenvolvido no Japão e que mudava totalmente as práticas dele. Eu fiquei maravilhado, né? Eu nunca imaginei que no final eu ia acabar trabalhando com isso, com gestão e liderança, né? Então eu tive uma formação bastante larga no campo de engenharia mecânica, 10 anos praticamente, até que chegou a crise de 2008. E aí a crise de 2008 foi dura. Eu já tinha, com 26 anos, eu e minha esposa tinha adotado um menino, né, de 14 anos, que é meu sobrinho, e o peso da crise pesou num pai de família, assim. Eu tinha minhas responsabilidades, o que eu ia fazer, né? E aí, em dezembro daquele ano, de 2008, minha mãe chegou com um jornalzinho assim, falou: Alex, estão falando aqui que paga bem, e eu não lembro quanto que era na época o valor, mas era bastante razoável, assim, para um cargo chamado de auditor fiscal da Receita Federal. Assim, minha carreira tinha sido toda na iniciativa privada, eu nem sabia que existia auditor, para falar a verdade. E eu nem sabia que existia concurso público, eu nunca tinha pensado nessas coisas, né? Por conta de tudo que estava acontecendo na crise, eu sempre tive um perfil um pouco mais conservador, assim, de buscar um pouco mais de segurança, né? Então eu vi naquilo uma oportunidade. Eu não cheguei no dia da prova com uma pessoa que mais sabia de tudo, mas eu tinha uma estratégia muito boa, assim. E a estratégia fez com que eu, mesmo não sendo o melhor competidor ali, me colocasse à frente, né? Quando a gente fala de liderança e gestão, a gente fala também de estratégia, principalmente para as grandes organizações. Então, toda essa trajetória me forjou para o que estava por vir. Entrei como auditor fiscal em São Paulo, comecei a trabalhar em março de 2010, e aí eu vim para Araraquara em 2010 muito por causa desse trauma social com multidão em São Paulo. Eu me visse dentro de uma multidão, eu ficava assim, quase em pânico, né? Uma ansiedade muito grande. E aí eu vim para cá e
foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, sem sombra de dúvidas. Porque eu sou uma pessoa muito caseira, eu sou uma pessoa muito família, eu gosto de almoçar todos os dias com a minha família, eu não abro mão disso de forma nenhuma. Só que o centro pensante do estado de São Paulo está na cidade de São Paulo. Então a Secretaria da Fazenda, que é onde eu trabalho aqui no estado, né? Toda a diretoria estava na cidade de São Paulo nessa época e eu não tinha oportunidade de me desenvolver em coisas que eu gostava, como estratégia, como análise de dados, como... Aqui as delegacias são muito operacionais, né? Não era isso que eu queria para mim, né? Só que aí o mundo gira, muitas coisas aconteceram, eu tinha parado de estudar e em 2020 eu decidi voltar a estudar. Foi quando, no final do ano, eu comecei o MBA na USP. Também foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu não só me arrependo, mas como eu me orgulho muito de ter feito esse curso, né? Ele com certeza mudou a minha trajetória. E ao mesmo tempo eu recebi um convite para trabalhar para a diretoria, porque a gente estava em plena pandemia, estava todo mundo em teletrabalho, e eu aceitei, né? Aí eu fui para a diretoria. Um amigo me trouxe uma pesquisa acadêmica que relacionava autonomia no trabalho com expectativa de vida. E dizia assim, né? Ele comparava, por exemplo, o trabalho de um CEO e da secretária do CEO, né? Qual que teria mais problema de saúde? A gente imagina que é o CEO, por causa do estresse, etc. Quando isso não é verdade, porque ele tem mais controle sobre as ações dele. Quem vai ter mais problema de saúde é a secretária, porque ela não está no controle das ações dela. E aí, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, mas espera aí, isso é totalmente contra-intuitivo. A gente imagina que a pessoa que tem mais dor de cabeça assim, no dia a dia é a pessoa que vai sofrer mais com a saúde, né? Então eu comecei a estudar essa área sobre autonomia, etc. E descobri, o mesmo amigo me trouxe uma pesquisa dois pesquisadores, são o Deci e o Ryan, que eles fizeram a teoria da autodeterminação e motivação intrínseca. E eu fiquei fascinado, né? Aí eu comprei um livro do Daniel Pink, que em inglês chama Drive, e ele trazia aquela linguagem acadêmica para o mundo dos negócios. E aí eu descobri que o ser humano ele não quer só se alimentar, tomar água, manter o corpo, sobreviver e replicar a espécie. Ele também tem algumas necessidades que são nativas, que ele nasce com aquilo, né? Necessidade de estar no controle de suas ações, que é a autonomia, a necessidade de dominar o que faz e a necessidade de ver um sentido em tudo que ele está fazendo. E aí eu olhei para aquilo e falei, poxa, que legal, muito interessante, mas como a gente pega isso da área acadêmica e replica no negócio? Em 2014 eu fiz essa primeira experiência, o pessoal me chamava de louco, né? Falava, pô, você quer dar autonomia para as pessoas? Vamos todo mundo sair fazendo besteira, né? Aí eu falei, não, vamos tentar, vamos ver se isso se replica na realidade. Com pouco tempo, assim, com uns 3 meses, é uma coisa interessante, né? A gente cresce sem autonomia. Você vai para a escola e o professor te diz o que fazer exatamente, você tem que simplesmente repetir. A gente não é ensinado a pensar de fato, assim. E quando eu joguei para o pessoal, eu falei, não, agora vai ser diferente. Autonomia com responsabilidade, busca por excelência e propósito. Esses são princípios máximos. O pessoal se perdeu completamente, ficou todo mundo parado, assim. Falou, mas espera aí, o que eu tenho que fazer? Esperando uma ordem, né? E eu falei para eles, vocês nunca vão receber uma ordem minha. O que a gente tem para fazer são essas coisas. Eu vou explicar o contexto e a gente vai ver como que é a melhor forma de atacar isso aqui. Com os 3 meses, o primeiro mês ficou todo mundo chocado, mas com os 3 meses o pessoal tinha se adaptado. E aí eles nunca mais quiseram outra coisa. E essas equipes, quando você monta, quando você permite, quando você consegue colocar essa questão da autonomia com responsabilidade, esses 3 princípios e mais algumas coisas, inclusive as metodologias ágeis, que elas são mais adaptadas pro tempo que a gente vive, né? Você vê as pessoas se transformando e aumentando muito, muito, muito a sua própria produtividade. Mas não é só isso. Junto do aumento de produtividade, junto dos resultados que são importantes, sem eles nenhum projeto
sustenta, nenhuma unidade sustenta, nenhuma organização sustenta. Junto disso tudo, as pessoas são mais felizes e motivadas. As pessoas chegam no final do domingo, elas não ficam tristes porque vai vir um dia de trabalho, muito pelo contrário, elas estão animadas porque vai começar um novo dia de trabalho e elas vão ter mais um monte de desafios pela frente. Se tem funcionário público ouvindo isso, vai falar, isso é um absurdo, como eu ouvi muitas vezes, né? Como assim? A gente só quer ir lá fazer o meu e voltar para casa. Mas não, né? O sistema de gestão bem montado, bem azeitado, faz com que as pessoas sejam de fato felizes no trabalho. E o que é interessante, né? Como que eu cheguei até aqui? A gente praticamente estudando por livros, sem uma coisa estruturada. Eu fui aprendendo, testando e vendo que funcionava e descartando que não funcionava. Mas que maravilha seria se tudo isso tivesse organizado, se tudo tivesse os professores que estudaram a fundo cada tema, né? E esse é o MBA de liderança e gestão. Tudo que eu precisei está lá nesses 3 eixos, né? Estratégia, liderança e gestão. E os subtemas dentro desses 3 eixos tá tudo que eu precisava saber e eu não sabia. Por que isso não veio antes, né? Por que isso não foi feito 10 anos atrás, assim? Para mim, a minha vida ficaria muito mais fácil. No meio de 2020, na Fazenda, eu falei que eu fiquei muito desmotivado por uma série de motivos, né? E eu entrei em depressão entre 2017 e 2019. Foi um processo bem doloroso, assim, né? Muito relacionado à falta de... Eu não podia exercer toda a minha capacidade. Isso dói muito em um profissional, sabe? E aí em 2020, né, eu vou falar da minha esposa, porque ela é uma luz na minha vida, né? Em 2020, a minha esposa tem um jeito bem direto, assim, ela olhou pra minha cara e falou assim, para de reclamar, para de achar que você não é nada. Pô, você tem uma grande capacidade, vai fazer alguma coisa da sua vida. Aí eu falei, não, mas eu não consigo. Falou, como não consegue? Você é uma das pessoas mais estudiosas que eu já conheci. Vai fazer alguma coisa, para de ficar aí parado, né? Aí ela me deu esse choque, assim, né? Esse chacoalhão e tal. Aí eu olhei e falei, poxa, é mesmo, né? Em que momento que eu passei a não acreditar mais em mim, né? E aí eu comecei a estudar pro vestibular, porque tinha um curso de ciência de dados, que era graduação. Eu estava tão desesperado que eu estava aceitando fazer uma segunda graduação, que para quem fez uma graduação de 6 anos e levou traumas com isso, seria complicado, né? E comecei a estudar para fazer um vestibular, passar e começar a estudar de novo, né? E aí um amigo meu falou assim, você não está estudando aí para fazer ciência de dados? Olha aqui, né? MBA e USP-ESAL, que Data Science Analytics. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Aí eu fui ver, eu lembro que eu tomei a decisão em 2 dias, foi muito rápido. E aí a primeira aula, de fato, foi em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, no mesmo mês que começou o MBA de Ciência de Dados, a minha esposa foi diagnosticada com câncer. E aí foi duro. Porque é como se o meu futuro estivesse sendo roubado, né? Naquele momento eu olhei assim e falei, poxa, eu não vou parar, né? Até porque ter uma coisa para estudar vai me tirar dessa vibe. E eu lembro que uma das primeiras aulas do MBA eu assistia do hospital, né? No celular lá, que é uma coisa interessante, legal, assim, você, com o celular você pode assistir a aula, você acompanha ali e tal. E eu assisti lá do hospital algumas aulas, não foi uma só não. Mas ao mesmo tempo, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque naquele momento eu percebi que a gente pode, de fato, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Desde que você tenha foco. Eu assisti às aulas, eu fazia as provas. E aí quando eu fui decidir fazer o meu trabalho de conclusão, eu falei, cara, eu não quero simplesmente fazer um trabalho de conclusão, pegar um diploma. Isso nunca foi meu objetivo. Eu quero deixar algo para o mundo, né? Então no meu trabalho de conclusão eu fiz um resgate histórico das mudanças na instituição da Secretaria da Fazenda desde
da época do Império. E eu me diverti fazendo isso. Então, o MBA ele me deu ferramentas para eu contar a história que eu precisava. Quando as pessoas estão olhando muito para a ciência de dados, e o pessoal esquece um pouco do analytics, né? O que eu fiz, apesar da análise espacial, tinha muito de analítica. Então, para tomada de decisão que está relacionado com administração, gestão, estratégia, etc., né? Todos os MBAs que tem na Exalc, eles estão relacionados. E aí, eu ganhei as ferramentas que eu precisava para mudar o mundo. E isso fez toda a diferença no MBA, né? Quando chegou no meio de 2021, eu recebi a notícia de que minha esposa estava curada e eu virei, no mesmo mês, eu virei o supervisor de cobrança. E aí eu comecei esse projeto que levou até abril de 2022 para ser implantado. Então, assim, esses números que eu mostrei, que eu falei, né? É lógico que andorinha sozinha não faz verão, né? Eu levei a essa tomada de decisão, mas quem construiu esse sucesso não fui eu. Foram as pessoas que trabalharam nele. Não existem super-heróis, assim. Eu levei a tomada de decisão, mas as pessoas que construíram. Então o MBA ele me proporcionou essas ferramentas para eu conseguir convencer os tomadores de decisão de que um caminho era melhor do que o outro, tá? E aí eu também fiz modelos de previsão, por exemplo, com o pagamento de auto de infração, eu modelei isso e a partir desse estudo eu olhei e falei, tem algo muito errado aqui. Olhando para a análise das variáveis preditoras, né? Eu falei, talvez haja um modelo de fiscalização melhor do que o atual. Isso acabou sendo o projeto que eu estou tocando hoje. Então, assim, eu tomei a decisão de fazer MBA porque eu queria sair daquela letargia, mas eu virei outro profissional depois que eu terminei ele. E o que eu aprendi, eu não só aplico todos os dias, né? O que eu aprendi está mudando o estado de São Paulo, eu posso falar isso. Posso falar que ter tomado essa decisão de fazer MBA, hoje eu posso falar isso para qualquer pessoa, né? E eu me orgulho disso. Hoje está dando para o estado de São Paulo a capacidade de um empresário não ser surpreendido, porque através desse projeto da conformidade tributária, que está virando a fiscalização de São Paulo, a gente dá a oportunidade para o empresário corrigir aquilo que ele fez sem tomar multa. É uma lei de 2018, levou 5 anos para ser colocado na prática, e quem propôs esse projeto fui eu. E eu só propus esse projeto por conta de ter essa capacidade, essas ferramentas, de olhar para os dados e ver que podia ser um pouco melhor. Sem essas ferramentas eu não teria feito nada disso.